Olá, tudo bem com você? Nesta nossa aula, nós vamos efetivamente dar início ao nosso curso de Operador do Direito, começando pelo direito constitucional, até porque não poderia ser diferente. Nós temos uma estrutura hierarquizada da legislação brasileira, de modo que a Constituição vai estar no topo da hierarquia. Nada pode contrariar a Constituição. Se uma lei, se um decreto, uma resolução, enfim, qualquer norma jurídica vier a contrariar a Constituição, essa norma é chamada de inconstitucional. Nesse caso, vai perder a sua eficácia e a sua validade. A nossa Constituição, portanto, é a nossa carta magna. Ela está no topo, é a nossa lei máxima. E para começar, vamos a uma definição. Aqui nós temos que a Constituição Federal é a lei fundamental e suprema de um país, que estabelece a estrutura, organização e funcionamento do Estado. Bom, nós temos ali no artigo 1º dizendo que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, do município, e estes são chamados de entes federativos, tá? Então, município, estado, Distrito Federal, eles são entes federativos e a Constituição vai dar autonomia para eles, de modo que eles podem legislar. Nós não temos leis municipais, leis estaduais? Olha só que interessante. Eles vão poder também se auto-administrar. Eles vão contratar funcionários públicos. Nós não temos funcionários públicos municipais, estaduais? Sim, nós temos também, obviamente, os funcionários públicos federais, tá? Mas, enfim, o que você precisa entender é que é a Constituição que vai estabelecer essa estrutura, essa organização e o funcionamento, tá? Além de definir os direitos e deveres dos cidadãos e os princípios que orientam a vida em sociedade. Ainda serve como base legal para todas as outras leis e normas. Então, todas as leis que são criadas têm que estar em conformidade com a Constituição, para garantir a estabilidade e a legitimidade do ordenamento jurídico. Vamos ao artigo 1º da Constituição Federal. Vai dizer para nós a República Federativa do Brasil. Então aqui nós temos a configuração do nosso Estado. Trata-se de uma República Federativa, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Estes daqui são os entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal. A união desses entes federativos é indissolúvel. Nenhum deles pode reivindicar ou lutar pela sua independência, de modo que esse estado venha se tornar um estado independente, um país independente. Na história a gente já viu alguns movimentos separatistas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Guerra dos Farrapos, né? Eles queriam se tornar um país independente do restante do Brasil, então isso não é possível, a nossa Constituição proíbe, tá certo? Portanto, é indissolúvel essa união e constitui-se em Estado democrático de direito, em que demo significa povo, crático significa poder, ou seja, o poder pertence ao povo, o poder emana do povo. Olha só o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Quando o poder do povo é exercido por meio de representantes eleitos, nós estamos chamando de democracia indireta. Porque você vota nos seus representantes e eles vão te representar. Você vota ali no vereador, no prefeito, nos deputados, tá? No presidente. Então, eles vão representar você. Isso é democracia indireta. E o povo também pode exercer a democracia direta. A exemplo do plebiscito, do referendo, quando o povo é consultado para dar um parecer sobre determinada coisa. Nós temos um exemplo aí do Estatuto do Desarmamento. Em 2005, salvo engano, eu acho que foi nesse ano mesmo, que o povo foi consultado sobre a proibição ou não de armamentos e munições. O povo foi à urna e votou. E eles votaram contra a proibição da venda de armamentos e munições, tá? Salvo engano, foi ali 63% de pessoas votaram contra a proibição. Então veja, isso é uma democracia direta, o povo que está decidindo.
Voltando, ó, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, democracia direta, nos termos desta Constituição. Tá certo? Algumas coisas que eu quero passar para você aqui, que é um operador do direito e precisa dominar esse conhecimento, precisa saber o que significa cada um desses conceitos. Aqui nós lemos, ó, artigo 1º. Observe que eu estou falando em numeral ordinal. O que é numeral ordinal? Que vem na ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? Bom, no direito a gente vai falar numerais ordinais até o 9º. Então a gente vai falar artigo 1º, 2º, 3º até o artigo 9º. A partir do 10, nós vamos falar artigo 10, artigo 11, são numerais cardinais, 12, 13, 14. Então esse é o primeiro ponto. Quando você for ler um artigo, se está até o 9º, você vai usar o numeral ordinal. Artigo 1º, artigo 2º. A partir do 10, artigo 10, artigo 11, artigo 144. Beleza até aqui? Então aqui nós temos o artigo. Na sequência, o que a gente tem aqui, que é o cabeçalho, tá? É o caput. Então quando você ouvir falar a expressão caput do artigo, é o cabeçalho do artigo. Então esse é o caput. Nós temos na sequência aqui o que a gente chama de inciso. Tá? Em numerais romanos, ó, inciso 1º, 2º, 3º, 4º. Quando está escrito em não algarismos romanos, mas em letras A, B e assim por diante, se tivesse letras aqui embaixo, a gente chama essas letras de alíneas, certo? Então, quando é algarismo romano, inciso. Quando são letras, alínea. E nós temos também os parágrafos. Quando tem um parágrafo só, o artigo tem um parágrafo, é chamado parágrafo único. Se tivesse mais de um parágrafo, aí nós teríamos parágrafo 1º, parágrafo 2º, correto? Bom, até aqui essas informações, depois a gente passa mais. Vamos ler os incisos desse artigo. Inciso 1º, fundamentos, né? Como fundamento nós temos a soberania, a cidadania. O que é a soberania? O Brasil é um país soberano. Ninguém pode interferir aqui na nossa legislação, ele é soberano, tá certo? A cidadania também é um fundamento da República Federativa do Brasil. A dignidade da pessoa humana, o respeito ao ser humano pela sua condição de ser um ser humano. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Uma dica aqui de cursinho. Sociedivaplu. É uma palavra fácil de gravar, uma palavra esquisita, meio sem sentido. A gente chama isso de mnemônico. Mnemônicos são gatilhos mentais. São informações simples, fáceis de registrar na memória, mas que levam você a informações mais complexas. Quando falar para você, são fundamentos da República Federativa do Brasil, e você lembrar da palavrinha Sociedivaplu, está relacionada a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e pluralismo político, tá? Só uma dica aqui de concurseiros, para você também aprender, não vale só para concurseiro, vale para quem quer guardar alguma informação. Então, os mnemônicos servem exatamente para isso. São gatilhos mentais, informações simples, fáceis de registrar, que vai fazer com que você guarde informações mais complexas, tá certo? São gatilhos que vai levar você a uma informação mais complexa. Bom, direito constitucional, nós temos o Brasil como Estado Democrático de Direito. Nós já vimos isso no artigo 1º. A nossa Constituição Federal é de 1988, eu já falei para você, é a nossa Carta Magna, nossa lei máxima. Nós temos 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Aqui nós temos uma imagem do Palácio do Planalto. Vamos falar sobre o poder executivo. Palácio do Planalto é onde o presidente da República está. O presidente da República é o chefe do poder executivo da União. O governador do estado é o chefe do poder executivo do estado. O prefeito da cidade é o chefe do poder executivo
da cidade, tá? Do município. Veja bem, o poder executivo é aquele, o próprio nome sugere, né, que vai executar. Se você pegar assim, o que é importante para nós? Educação, saúde, segurança, beleza. Quem que vai executar isso? O poder executivo. Então os policiais trabalham para o poder executivo, fazem parte do poder executivo. Os professores também fazem parte do poder executivo, certo? O pessoal da saúde trabalha ali nos postinhos de saúde, nos hospitais públicos, também poder executivo. Então, poder executivo é isso, que vai atuar ali executando, ok? Então, aqui nós temos a sede do poder executivo da União. Aqui nós temos em outro ângulo e lá no fundo, tudo está no mesmo lugar, no mesmo local que a gente chama de Praça dos Três Poderes. Ao fundo nós temos a torre, parece um H, correto? E a ideia é exatamente essa. A torre ali do Congresso Nacional. Olha que interessante, o H faz referência, tudo tem um significado, tá? A humano, de direitos humanos, correto? Aqui nós temos uma estrutura arquitetônica que parece uma concha para baixo e outra uma concha para cima. Aqui você vê na imagem também, ó. Aqui são as casas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado pelos deputados federais e pelos senadores. Ambos constituem o nosso Congresso Nacional. A concha para cima é a casa dos deputados federais. Por que é para cima? Porque os deputados federais representam o povo. Por isso que é para cima. É aberto, tá? É aberto. Aberto ao povo, representa o povo. A concha para baixo aqui, vamos chamar assim de concha, é a casa do Senado Federal. Quem que os senadores representam? Os estados. Então nós temos ali 81 senadores que vão representar os seus estados. São 3 senadores por estado. Ah, professor, mas nós temos 26 estados. 26 vezes 3 vai dar 78. Ah, tudo bem, você está correto. Só que nós temos o Distrito Federal, que também tem 3 senadores. Então a gente vai chegar aos 81 por causa do Distrito Federal. 3 por estado, correto? E, já entendido isso, que os deputados federais é aqui, nessa casa aqui, né, casa dos deputados federais, a concha para cima, aberto, representa o povo. Senado Federal, concha para baixo, senadores representam os estados. E ambos juntos vão formar o Congresso Nacional. Tá tudo no mesmo complexo, nós temos a Torre de H de Direitos Humanos, tá? Nós vimos que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então, os direitos humanos, eles interferem muito na nossa legislação porque nós somos signatários de diversos tratados e convenções, né, de proteção aos direitos humanos e é uma coisa que não dá para retroceder. Os direitos humanos têm essa característica. A gente tem uma disciplina no curso sobre direitos humanos também para a gente entender como é que funciona toda essa estrutura dos direitos humanos, de onde que veio, tá? Mas a gente vai estudar sobre isso no tempo oportuno. Aqui nós temos a sede do Poder Judiciário, ok? Também está no mesmo complexo ali, na Praça dos Três Poderes. Nós já vimos o Poder Executivo, onde o Presidente da República fica. Nós vimos o Poder Legislativo, né, que é o Congresso Nacional, que vai fazer as leis. E agora o Poder Judiciário, onde os ministros do STF ficam, Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos em frente à sede do STF essa estátua. O que significa essa estátua? Ela vai fazer menção à deusa da justiça, uma deusa grega. Muitos vão chamar a deusa da justiça de Têmis, outros vão falar de Quê, só que de Quê é filha de Têmis. Ambas representam a justiça, então você, se for pesquisar, vai encontrar algumas divergências. Mas, enfim, não vamos nos apegar a esses detalhes. Vamos chamar de Quê? Essa deusa da justiça, filha de Tênis, tá? Enfim, aqui ela está segurando só a espada. Só que, de acordo com a mitologia grega, ela também segura uma balança, com 2 pratos, correto? Então, essa balança vai simbolizar equilíbrio, justiça, não pode pender nem para um lado nem para o outro. A balança tem que trazer o equilíbrio. E a espada é como se fosse a própria lei, é a aplicação da lei, é a lei que
vai impor, tá, a justiça. Então aqui nós temos ela que tem uma fenda nos olhos. Na mitologia, a deusa não tem os olhos vendados, com uma faixa nos olhos para não enxergar. Na mitologia, não. Mas ao longo da história, essa apropriação, né, da deusa da justiça, dos gregos, acabou que eles colocaram essa faixa nos olhos para quê? Para dizer que a justiça é cega, ela não olha nem para um nem para o outro, ela é imparcial, tá? E para a gente pensar sobre isso, eu trouxe uma representação da deusa. Aqui nós temos a balança, tá? Que vai mostrar o equilíbrio, a espada, ok? Equidade, justiça, então esse é o significado da balança. A espada é a aplicação da lei, né? A efetivação da justiça. E aqui nós temos uma charge. Nós temos uma charge para poder pensar. Uma das intenções do curso é estimular a capacidade crítica do aluno. Nós temos aqui a mesma personificação da deusa da justiça, tá? Ela tá com uma espada, só que a espada tá fazendo justiça só contra um ladrão de galinha, o pobre. Tá vendo? Ela tá segurando o pobre aqui, tá presa aqui na camisa dele. Então a justiça se aplica ao pobre. Aqui nós temos um rico, talvez um político, enfim. E a balança pende para o lado dele, ou seja, é favorável para ele. O lado de cá, que seria o lado do pobre, não, ela não pende para o pobre, só pende favorável para quem tem dinheiro, né? E aqui, ela não é cega, ela não é imparcial. Ela olha com bons olhos, um sorrisinho aqui, né? Olha para você ver, para o camarada que tem dinheiro. Então tem uma conexão, ele está olhando para ela está olhando para ele. Tem uma conexão aqui. Tá certo? Então, é uma charge só para a gente ter um olhar crítico, tá? Enfim, só que é lógico que a proposta da justiça não é essa. A proposta da justiça é tratar todos de forma igual, manter o equilíbrio, né, entre as partes. Então, a gente já fez uma análise aqui e fica ao seu critério, né, desenvolver aí a sua análise crítica. Se você quiser deixar algum comentário aqui abaixo do vídeo, pode ficar à vontade, correto? Seguindo, aqui nós temos a Praça dos Três Poderes. Aqui é o Palácio do Planalto, tá? Poder Executivo. Nós temos o STF, Poder Judiciário, e temos o Congresso Nacional, tá? Que faz parte aí do Poder Legislativo, que vai criar as leis, vai legislar. Nós temos a Câmara dos Deputados Federais e nós temos os senadores, ok? Ah, professor, eu já ouvi falar, deputado estadual. Então, o deputado estadual faz parte do poder legislativo, vai criar as leis para o Estado. Então, faz parte do poder legislativo ali, através da Assembleia Legislativa do Estado, tá? Então, no Estado nós chamamos de Assembleia Legislativa. Quem que é o chefe do poder executivo do Estado? O governador do Estado. Poder Judiciário, nós temos os juízes estaduais, né? A Justiça Estadual. E no âmbito municipal, professor, no âmbito municipal não tem o Poder Judiciário, tá? Nós não temos ali juízes do município. Então é somente até o nível de Estado. Nós temos ali TJ, né? Tribunal de Justiça, por exemplo, estadual, enfim. Agora, com relação aos outros poderes, poder executivo de um município, representado pelo prefeito. Poder legislativo, quem que legisla ali no município? Os vereadores, correto? Aí nós temos a Câmara dos Vereadores. Sobre o Supremo Tribunal Federal, STF, é o nosso tribunal de última instância, é a mais alta instância do Poder Judiciário no Brasil. Então, quando chegou no STF, o STF decidiu, não tem a quem mais recorrer, a não ser que haja um abuso contra direitos humanos. E aí você pode recorrer à Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos. Por exemplo, nós vamos estudar em Direitos Humanos sobre isso, como que isso funciona, tá?
Então, aí a corte decidindo, não tem o que fazer. Aí o Brasil tem que acatar, porque ele assinou o Pacto de São José da Costa Rica. Nós vamos estudar sobre isso ainda, calma. Não apavora não, nós vamos chegar no momento oportuno e aprender sobre isso também, tá? Mas enfim, aqui no âmbito do Brasil, o STF é a instância mais alta do poder judiciário, correto? Bom, ele é o guardião da Constituição, responsável por garantir a supremacia da Constituição Federal, exercendo o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Por isso que chamar o STF é o guardião da Constituição, ele que interpreta a Constituição. Então a interpretação da Constituição cabe a ele, né? Vai interpretar a Constituição Federal definindo o sentido e o alcance dos seus dispositivos em casos concretos. Aqui nós temos a hierarquia das normas. Foi Kelsen que propôs, é uma teoria desse jurista, então por isso que é chamado de pirâmide de Kelsen. No topo nós temos a Constituição Federal, nada está acima da Constituição Federal, o Brasil é um país soberano, nós vimos que a soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, então a Constituição está no topo. Aí abaixo da Constituição nós temos leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, abaixo ainda nós temos decretos legislativos, nós temos abaixo ainda ali na base resoluções, portarias, instruções normativas e etc. Então, nós temos essa hierarquia, correto? Se algum desses documentos aqui normativos contrariar a Constituição, ele será tido como inconstitucional, vai perder a sua eficácia, a sua validade. Seguindo, vamos agora ao artigo 5º e alguns dos seus incisos. Nós não vamos passar em todos, porque são muitos incisos, tá? Vou passar nos principais para você ir acompanhando comigo e entendendo como que a gente faz a interpretação da lei, ok? Artigo 5º, caput. Todos são iguais perante a lei. Então aqui nós estamos diante de um princípio, o princípio da isonomia, da igualdade. Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Então não se pode fazer acepção de pessoas, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aqui na sequência nós temos os incisos do artigo, correto? Antes de seguir, eu quero chamar a sua atenção para o que está sublinhado. O caput está dizendo que é garantida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aqui nós estamos diante de um problema. Isso daqui foi alvo de críticas, de questionamento. Porque nós temos estrangeiros que não residem no país, mas estão de férias, estão de passagem. E aí, não vai se garantir a esses estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade? Como é que faz com essa situação? Nesse caso, o STF, que é o guardião da Constituição, que é o que interpreta a Constituição, entra em campo e vai trazer a interpretação dele, tá? Ele interpreta da seguinte forma: apesar de estar escrito desse jeito, né, aqui na Constituição, o entendimento, né, é que se estende a todas as pessoas que estão dentro do território nacional, não somente aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, mas qualquer pessoa que esteja em trânsito, de passagem, qualquer pessoa que está dentro do território nacional vai usufruir de todos esses direitos, ok? Bom, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então nós estamos aqui a igualdade entre homens e mulheres. Isso vai ter algumas consequências, alguns desdobramentos, inclusive na legislação trabalhista. Se homem e mulher é igual, vamos pensar, tem determinada empresa de transporte de passageiros. Nós temos motoristas homens e motoristas mulheres. Nesse caso, não pode ter diferença salarial, eles têm que ter os mesmos direitos, tá certo? Então aqui nós temos, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se a lei não obrigar você. Exemplo, vamos pegar o Código Trans-Brasileiro, CTB, ele obriga as pessoas a usar o capacete quando vai andar de moto. Isso é uma obrigação, então você é obrigado a fazer. E o que você é obrigado a deixar de fazer? Você é obrigado a
aí vamos entrar no Código Penal, a não furtar, a não roubar, a não matar. Lá a pessoa é obrigada a não fazer, tá? A lei vai obrigar a pessoa a não fazer, sob pena de, enfim, reclusão, aí tem as penalidades, pagar multa, certo? Então, a lei obriga. Inciso terceiro, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Nós temos, inclusive, a lei de tortura. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a pessoa pode manifestar o seu pensamento? Pode. Só que, dependendo do que ela for falar, ela pode acabar incorrendo em crime. A gente vai ver isso no nosso curso aqui de Direito Penal, tá? Temos crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria. Então, você pode falar o que quiser? Pode, mas você também é responsável pelo que fala. Por isso que não pode haver o anonimato. Você não pode atuar no anonimato. Inciso sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, aqui é a liberdade de manifestação da sua crença. Está garantido pela Constituição. Na sequência, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, você tem a sua intimidade, você tem sua vida privada, né? Você tem a sua imagem e são invioláveis. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral. Então, pode entrar por danos morais, dependendo da situação, né, decorrente aí de sua violação. Claro que pode. Às vezes a gente vê, e eu já deparei com muitas situações assim, tem um casal de namorado, a mulher às vezes manda foto íntima pro namorado e ele para ela, né, ou até mesmo casado, eu já vi acontecer, e aí o relacionamento é rompido, termina, o que o camarada faz? Ele acaba compartilhando as fotos da mulher para fazer ela se sentir constrangida. Então aí ela pode entrar na justiça e requerer danos morais dele, entendeu? Então pode pedir lá a reparação desses danos. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Veja bem, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Às vezes, nós temos situação que a casa é alugada e quem está na posse da casa, nós vamos ver no nosso curso aqui de Direito Civil, a diferença entre posse e propriedade, mas já adiantando para você. Propriedade pertence a essa pessoa, então isso é propriedade, é o dono. Posse é quem está fazendo uso. Então, se o imóvel foi alugado, tem o proprietário que alugou para o inquilino. O inquilino está na posse. A partir do momento que o inquilino está na posse, o proprietário não pode entrar sem a autorização do inquilino. O proprietário, de repente, tem uma cópia de chave lá, ele não pode usar a cópia da chave e entrar na casa que é dele, mas está na posse do inquilino, sob pena de responder pelo crime de invasão de domicílio. Certo? Por quê? Porque a casa é asilo inviolável do indivíduo. O inquilino que paga o aluguel ali, está morando na casa, ele não pode ter a sua casa violada por qualquer pessoa que seja. Nem mesmo pela autoridade policial. Exceto em determinadas situações, e a Constituição vai falar. Se o policial for cumprir determinação judicial, que é o mandado de prisão, por exemplo, ou o mandado de busca e apreensão, aí está na ordem ali judicial, ele pode cumprir, pode entrar na casa, mesmo se não for autorizado pelo dono. Vai cumprir uma ordem legal, tá? Uma ordem do juiz. Bom, então vamos lá, ó. Seguindo. Trata-se de um asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem o seu consentimento, sem o consentimento do morador. O morador autorizou? Tranquilo, não tem problema, está autorizado, então pode entrar. Não autorizou? Em que possibilidade que pode entrar? Aí nós temos aqui, ó, salvo em caso de flagrante delito. O camarada não autorizou entrar, mas ele acabou de cometer um crime,
A polícia está perseguindo, ele entrou na casa dele, a polícia pode entrar, ele está em flagrante delito. Então, em caso de flagrante delito, pode entrar na casa? Pode. No caso de desastre, pode entrar? Pode. A casa está prestes a desabar, né? De repente, para salvar um cachorrinho, salvar a pessoa que está lá dentro, que vai entrar aqui também, ó, prestar socorro. Então, caso de desastre, pode entrar? Pode. Assim como para prestar socorro também pode entrar. Ou pode entrar durante o dia, como eu já falei para você, mediante determinação judicial. É quando tem um mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão. Aí está autorizado, mas tem que ser o quê? Durante o dia, de acordo com a Constituição. Professor, o que é dia? A Constituição não fala. Aí nós temos outra lei, que é a de abuso de autoridade, que vai trazer o horário, tá? E quando a gente for estudar essa lei, eu vou falar para você direitinho, a gente vai aprofundar nesse assunto. Porque se a gente for falar das outras leis, a gente vai acabar fugindo aqui, enfim, do objetivo que é estudar a Constituição. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele onde? O território nacional, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então vai ter lei que vai regulamentar isso daí. Pode entrar, é livre, né? Como fala aqui, a locomoção em todo o território nacional, em tempo de paz. É lógico, se tem guerra declarada, dependendo da situação, aí vai ter algumas restrições, né? Pode, por exemplo, instalar o estado de sítio, o estado de sítio pode restringir entrada, saída, o trânsito, enfim. Então, vai depender. E é garantido o direito de propriedade. O direito de propriedade, o que é seu, o seu patrimônio é seu, garantido o direito de propriedade. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico prefeito e a coisa julgada. O que é direito adquirido, professor? Exemplo, uma pessoa aposentou, aí mudou a legislação, aumentou os anos lá para poder aposentar. Essa pessoa que aposentou vai ser prejudicada? Não, não vai. Por que não vai ser prejudicada? Porque a Constituição fala que direito adquirido não pode ser prejudicado. A lei mudou, aumentou a idade? Sim, mas ela não pode prejudicar o direito adquirido. Então a pessoa que já aposentou, acabou. O direito dela já está adquirido, o direito à aposentadoria, certo? Também não pode prejudicar o quê? O ato jurídico perfeito. Vamos supor aí, compra e venda de armamento. Um cidadão tem um armamento, um policial vendeu para um colega de serviços a sua arma. E ali cumpriu todo o rito normal, assinou, um pagou o outro, fez a transferência, tudo certinho. Aí de repente vem uma lei que muda, que fala que o cidadão que comprou uma arma não pode vender ela durante 5 anos, ele tem que ficar com ela por 5 anos, estou citando um exemplo. E nesse nosso exemplo, o camarada estava com ela 2 anos e vendeu. O ato jurídico foi perfeito, a legislação autorizava naquele momento. Foi legislação posterior que mudou, que vem falar que tem que ficar 5 anos com a arma. Então, a lei que mudou não pode prejudicar esse ato jurídico perfeito, né? Que cumpriu todo o rito, obedeceu toda a legislação, enfim, não pode. E coisa julgada, que é quando o juiz julgou, tem a sentença, depois, no futuro, a lei muda, não pode prejudicar, correto? O seguinte vai dizer para nós, não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, você só vai falar que a pessoa cometeu um crime se a lei disser que aquilo que ele cometeu é um crime. Se não disser, ele não cometeu crime, correto? Então não existe crime sem uma lei anterior que vai definir aquele fato como um crime. Também não há pena sem prévia cominação legal. Tem que estar prevista a pena. Se não está previsto, como é que você vai ter a penalização daquela pessoa? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, cada pessoa responde pelos seus atos. A gente vê em campanhas eleitorais, nesses debates, né, um candidato acusando o outro, você andava com fulano, que é não sei o que lá do PCC e tal, querendo manchar a imagem daquele candidato. Mas aquele candidato responde pelos atos dele. Se, de repente, ele teve contato com alguém que faz parte de uma facção criminosa, essa outra pessoa vai responder pelos atos dela. Resumindo, de acordo com a Constituição aqui, né, eu estou citando esse exemplo aqui para você entender que cada um responde pelos seus atos. Eu já vi situação de irmãos, né,
em que um dos irmãos é policial e o outro é vagabundo, é bandido. O irmão policial não tem nada a ver com o que o outro irmão faz. Ele será responsabilizado pelos atos dele, o bandido, correto? E o irmão policial pelos seus próprios atos. Então, enfim, a gente tem que entender isso. Cada um responde pelos seus atos. A pena, quando uma pessoa é penalizada, não pode passar da pessoa do condenado, de quem foi condenado. Então, camarada ali, um pai de família, foi condenado por um crime que ele cometeu, e aí ficou os filhos, ficou a esposa, ele morreu. Como é que fica? Alguém vai responsabilizar pela pena que ele sofreu ali, do crime que ele cometeu? Claro que não. A pena não pode passar dele. Se ele morreu, ali extingue a penalidade, tá? Agora, vamos supor que ele morreu, mas está devendo às pessoas, ó, podendo a obrigação de reparar dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então o camarada morreu, ele causou danos a outras pessoas e nisso ensejou ali dívidas com outras pessoas, enfim. O que acontece? Ficou patrimônio? Esse patrimônio deixado tem que arcar com o que ele deixou de prejuízo, tá? Até o limite do patrimônio. Deixou R$1 milhão lá em patrimônio e ele deve 1.300.000 entre danos e dívidas e tudo mais. Então, até o limite de 1 milhão, que é o patrimônio que ele deixou, vai pagando os credores, vai pagando as pessoas lesadas, tá? Chegou no 1 milhão, aí os herdeiros, os sucessores, já não têm responsabilidade nenhuma mais. Não vai mexer no patrimônio dos herdeiros, vai mexer apenas no patrimônio deixado, tá? Pela pessoa que cometeu o dano ou deixou ali as dívidas, certo? Bom, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, quando uma prova é ilícita, ela não pode ser admitida no processo, tá? Exemplo de prova ilícita, flagrante forjado. Tem gente que quer armar casinha para poder pegar um ladrãozinho ou alguém praticando um crime e, de acordo com a nossa legislação, não é admitido prova de flagrante armado, planejado, certo? Então, um exemplo aí. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a pessoa cometeu um delito, certo? Foi pega em flagrante. A prisão dela é preventiva, não a prisão porque foi condenado. Então tem essa diferença também. Aí no caso, muitas das vezes, pode ser que essa pessoa é réu primário, é analisado uma série de circunstâncias, vai responder em liberdade. Ao final do processo, essa pessoa, ela pode ser condenada e vai ter que pagar a pena. Aí sim, será considerado culpado. Até então, ela vai ter o direito de recorrer, de apresentar o seu contraditório, a sua ampla defesa, então ela vai ter o direito de se defender, certo? E não pode ser considerado culpado até sair a sentença penal condenatória do juiz. Vamos seguir? Não haverá penas, então não existe esses tipos de penalidade no Brasil. Primeiro, pena de morte. Tem pena de morte no Brasil, professor? Depende. É o que está falando aqui, ó, a exceção. Em caso de guerra declarada, sim. A única hipótese de haver pena de morte no Brasil é se o Brasil estiver com guerra declarada. Seria uma morte por fuzilamento. Fora essa hipótese, não existe pena de morte no Brasil. Caso você venha a ouvir pessoas falando, né, em rodinhas de amigos, falando assim, tinha que ter pena de morte no Brasil para esses crimes bárbaros, não é possível. Primeiro, a nossa Constituição não prevê. Então não pode vir uma legislação subalterna, né, e, enfim, simplesmente decretar ali pena de morte. Segundo, a gente ainda vai ver no nosso curso de Direitos Humanos, o Brasil é signatário da Convenção Americana de Proteção aos Direitos Humanos. E por ter assinado essa convenção lá em 1992, a convenção proíbe o estabelecimento de pena de morte. Então, não tem essa possibilidade do Brasil criar uma lei prevendo pena de morte, por mais bárbaro que o crime seja, ok? Também não existe pena
de caráter perpétuo. Não existe prisão perpétua no Brasil. A Constituição veda. Não existe também pena de trabalhos forçados, nem de banimento e nem penas cruéis. Correto? Seguindo, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada pela autoridade judiciária competente. Que ordem escrita que é essa? É o mandado de prisão. Nesse sentido, ninguém pode ser preso se não tiver em flagrante. Fugiu do flagrante, acabou o flagrante, a pessoa não pode ser presa mais. Salvo se o juiz emitir um mandado de prisão para essa pessoa. Aí os policiais podem ir lá e capturá-la. Correto? Então nós temos essas duas possibilidades. Temos uma terceira que vai se aplicar somente aos militares, que estaria na sequência aqui desse inciso. Mas, enfim, é caso específico para militares. Vamos agora ver o artigo 6º, que vai falar sobre os direitos sociais. Na próxima aula, a gente vai retomar um pouco do artigo 5º, falando ali dos remédios constitucionais, tá? Para essa primeira aula aqui não ficar muito extensa, nós vamos encerrar aqui no artigo 6º. Na próxima aula a gente retoma o artigo 5º e vamos dar sequência ao estudo. Bom, o artigo 6º eu trouxe aqui no finalzinho, por quê? Porque ele é pequeno, é só o caput mesmo, é só isso daqui. E vai falar sobre os direitos sociais, ó. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, olha que bonito, todo mundo tem esses direitos, são direitos nossos. O trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Aí de repente você faz um paralelo com a realidade. Aqui está falando que todo mundo tem direito, né? Educação, saúde, e quando você vai olhar para a realidade, você vai ver que tem pessoas que não têm trabalho, não têm moradia, não têm alimentação, né? Não têm segurança, enfim. Por que essa divergência entre o que está escrito na Constituição e o que a gente vê na realidade, se a Constituição está garantindo? O que a gente tem na Constituição é o dever ser, é o que a gente busca, é o que a gente almeja. Então é o nosso dever ser, é a nossa referência. Só que o que é na realidade, às vezes não vai estar alinhado com o dever ser, né? Então, enfim, a gente não pode perder a referência. A Constituição é a nossa carta magna, é a nossa referência, e a gente tem que buscar, né, esses direitos, enfim, todos os dias. A gente tem a nossa referência e por mais que não esteja vivenciando isso na realidade, nós precisamos de um referencial, correto? Então a gente tem que entender essa diferença entre o ser e o dever ser. O que é na realidade é o que a gente presencia e o que a gente busca é o que está aqui no artigo 6º, o que a gente vê, né, enfim, na legislação. Bom, aqui a gente vai encerrar, portanto, a aula, tá? Eu aguardo você até o nosso próximo encontro, que a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Espero que você esteja gostando. Deixe o seu comentário aqui embaixo, a sua participação, porque é importante para nós, tá bom? Um grande abraço.